paz do Senhor Jesus, estou de volta, dando continuidade a essa mensagem sobre o tema, o primeiro casal a aceitar Jesus na sua vida. Espero que você tenha gostado dos 2 áudios. Agora vamos para o terceiro. É uma mensagem longa, mas para que o áudio não fique muito longo, eu estou dividindo ele aqui entre 15 a 16 minutos cada mensagem. Eu creio que entre 4 vídeos, 5, nós terminamos essa mensagem. Pois bem, eu falava a respeito do sacrifício. Fazer a obra de Deus exige sacrifício, exige lealdade. E exatamente nesse ponto onde eu parei aqui, quando Maria recebe a visita do anjo e diz que ela vai ter um filho, ela fala assim, olha, mas como vai se dar isso? Porque eu não conheço homem algum, ou seja, nunca pratiquei sexo para engravidar, para ter filho. E o anjo diz, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo, Maria. A sombra do Altíssimo, ele vai te envolver e você vai dar luz a um filho. E Maria aceitou o desafio de Deus. E você está pronto para aceitar o desafio de Deus? Observe que quando Maria recebeu essa notícia, Maria guardou para si, porque Maria tinha, dentre tantas qualidades, uma me chama a atenção, é que Maria, ela ouvia e ficava calada. Ela guardava para si, em seu coração, as palavras de Deus. Então observe que Maria ouviu aquilo, não contou nada para o seu noivo José e foi visitar a sua prima Isabel. Passou 3 meses por lá e voltou grávida e com uma história interessante para contar ao seu noivo. Agora pense comigo. Quando José recebe a notícia que a sua amada está na cidade, José vai ao encontro dela. Certamente alguém diz, José, a tua mulher está na cidade. E ele certamente abre um sorriso bem largo e diz, oba, vou eu encontrar com a minha amada. Quando ele chega diante de Maria, eu observo aqui, conjecturando, imagine que ele bate na porta, quando sai para atendê-lo, sai aquela mulher com a barriga grande, seios enormes, o rosto bem redondo, parecendo uma lua cheia, a noiva, ou seja, a grávida mais bonita da região, era Maria. A grávida mais linda de Nazaré, menos para José. Porque para José, quando José viu Maria grávida, imagine os pensamentos da sua mente. Nós vamos entender isso lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, onde eu li nos áudios anteriores. Quando ele intenta em seu coração deixá-la secretamente. No capítulo 1, no versículo 18, a seguir, do livro de Mateus, aí você vai entender o porquê que José intentou deixar Maria. Veja que no versículo 18 fala, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ora, se ele não tivesse pensado coisas diferente daquilo que estava na cabeça de Maria, ele não pensaria em deixar Maria. Mas observe bem
é como se eu estivesse ouvindo agora. Maria olhou para José e disse: José, meu amado, eu estou grávida. E eu imagino José olhando para ela e falando assim: estou vendo, Maria. Está na cara, qualquer um nota, né? Qualquer homem pensaria assim. Eu pensei que ela fosse diferente das outras mulheres de Nazaré. Eu pensei que ela me amava e me respeitava. Imagine aí José questionando: será que alguém pegou ela à força? Ou ela aceitou numa boa, sem questionar? Quem será o pai? Imagine José falando assim: por que eu fui confiar nela? Imagine mais ele falando assim: como pode ter feito isso comigo? Como que ela pode ter feito isso comigo? Eu não merecia. Ou quem sabe, será que ela está apaixonada por ele? Porque José tinha certeza que aquele filho que estava no ventre de Maria não era dele. Nunca foi dele. Aí, enquanto José estava pensando um monte de coisas, aí Maria fala: José, eu estou vendo a decepção no seu rosto, está estampada a decepção no seu rosto. Mas eu vou te contar uma história. Olha, José, há 3 meses atrás, apareceu um anjo e disse para mim que eu ia ficar grávida. E eu questionei, falei: como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, nunca mantive relações sexuais com ninguém. Eu tenho o meu noivo que vai ser meu esposo, mas eu nunca tive nada com ele, só após o casamento que isso vai se concretizar. Aí o anjo disse assim: Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo. E Maria certamente disse: José, veja o privilégio que é de nós dois. Primeiro, eu vou cuidar do Filho de Deus que está no meu ventre. E segundo, José, você vai cuidar, você vai ser pai do Filho de Deus. Nós iremos cuidar do Filho de Deus. Veja, José, se não é uma coisa interessante. Mas, meus amigos e ouvintes da palavra de Deus, acredito eu que isso não convenceu José de forma alguma. Imagino José dando aquele sorriso sarcástico quando ouviu a história de Maria, porque não era normal anjos aparecer ali em Nazaré. E agora Maria vem com a história de um anjo. E o pior de tudo, ela estava grávida de um filho que não era seu. Imagina ele falando: anjo? Que anjo? Ela me enganou e está inventando uma história para ver, como diz o nosso adágio popular, para ver se cola. E José saiu disposto a desfazer o contrato de casamento. Porque na mente de José, Maria tinha traído ele. Maria estava grávida de outro homem. José não acreditou na história do anjo de que Maria estava grávida do Espírito Santo. Porque assim, as bênçãos de Deus, ela está gerando dentro de nós. No dia que o anjo falou para Maria que ela ia conceber através do Espírito Santo, ela já saiu grávida, porque as bênçãos de Deus é assim: no dia que Deus promete, aleluias, as bênçãos já começam a gerar dentro de nós. Então, observamos aqui que a palavra de Deus vai dizer que ele saiu e intentou deixá-la secretamente. José tinha o direito de mandar apedrejar Maria. Ele tinha o direito. Por quê? Porque estava no tempo da lei.
Aí, o que ele faz? Para não difamar Maria, para não a infamar, para não deixar a situação pior do que o que estava, ele resolve sair da cidade e da vida de Maria. Mas isso ia trazer mais problemas ainda se ele fizesse. Por quê? O povo da cidade ia dizer, olha, ele engravidou Maria e foi embora para não assumir o filho. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, imagine a situação de José e a situação de Maria e a situação das duas famílias. Qual era a família que ia aceitar uma história dessa? Nenhuma das duas ia aceitar. E Maria ia ficar em maus lençóis, porque o povo não ia crer nessa história mirabolante de Maria. Então, aqui onde eu quero abrir um parêntese e dizer: não é fácil ter Jesus na vida. Para ter Jesus na vida requer desafios. E tem desafios que a gente pensa que não vai suportar. Mas eu quero falar uma coisa para você: está passando alguma situação que não seja em relação à gravidez, mas uma coisa bem parecida em relação a exigir um sacrifício, aquilo que Deus falou para você. Não tenha medo, Deus não coloca ninguém no beco sem saída. Deus não coloca ninguém no beco sem saída. Quando Deus promete algo para nós e achamos uma coisa assim absurda, o importante é nós abraçarmos aquela causa, porque no final tudo vai dar certo. Porque José, ele tinha um poder de mandar apedrejar Maria, porque de acordo com a lei judaica, José tinha esse direito de exigir o seu apedrejamento, e em público. E só assim ele lavaria a sua honra ferida, porque ele saiu ferido. Ele limparia o seu nome na comunidade. Ele limparia o seu nome e diria: eu não tenho nada a ver. Ela se prostituiu. Foi ela que cometeu o adultério, ou seja, a prostituição. Eu não tenho nada a ver. Mas como que ia explicar essa história? Observando por esses pormenores, a gente pensa: Deus colocou os dois em uma enrascada. Porém, Deus não fez isso. Para tudo Deus tem uma solução. Para tudo Deus tem uma solução. E tanto Maria como José, eles estavam correndo o perigo de ser apedrejados, porque as pessoas não iriam crer na história de Maria e na história de José, e diriam que eles praticou o sexo antes do casamento. E José tinha isso na sua mente. Ele estava livre. Mas como explicar isso para a comunidade? E eu pergunto novamente: é fácil ter Jesus na vida? Não. É bom ter Jesus na vida, mas não é fácil. Mas o importante é que Deus, ele tem algo de melhor para nós. Então, no próximo áudio, eu vou finalizar esta mensagem, o término desta mensagem, mostrando que tudo terminou bem. Então, nos acompanhe para o último áudio desta mensagem, o primeiro casal a aceitar Jesus na sua vida, na sua casa. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você que me ouve. Não tire Jesus da sua vida e nem da sua casa. Dói, dói. Mas é glorioso ter Jesus no nosso lar. Voltarei em breve. Que Deus em Cristo nos abençoe.
e até já.